Vasco contra a União Corinthians, na estreia hoje da primeira Copa KTO. Vasco demonstrando que tá um time muito bem preparado para a temporada e o União Corinthians mostrando que não tá nada preparado para a temporada. Uma total falta de entrosamento, jogadores claramente fora de forma e muitos erros infantis, erros básicos que se deram por falta de entrosamento. Vídeo rápido, não quero me prolongar muito, mas tentar analisar rapidamente o que foi a derrota. 85-56 o Vasco fez sobre o Caxias do Sul. Quinteto inicial do Vasco da Gama. Eles foram com o Matheus Eugênio, que jogou demais. Acabou com o jogo, assim. Não foi o único do Vasco, mas ele foi um grande jogador, assim. O bicho jogou muito. Cauê Verzola, Rafael Paulucci, ex-União Corinthians, Humberto e Thiago Matias. Praticamente 4 ex-jogadores do Caxias do Sul. 3 jogaram juntos na temporada passada e o Rafael Paulucci, que até ano passado era jogador do União Corinthians. E no lado do União Corinthians começou o quinteto inicial, né? Foi o Djokovic, o Jamison Júnior, o JJ, o Enzo Ruiz, o Dwayne Johnson e o Malaquias. Análise do jogo, assim, eu pretendo ser bem breve, quero ser breve nesse vídeo, não quero me estender por muito tempo, mas o que deu pra ver, assim, ó. E o pior de tudo, o início pareceu ser promissor, porque o União Corinthians abriu uma vantagem de 5-0, mas demonstrando que ia ser muito superior, assim. Impondo o seu jogo sobre o adversário. Começou assim no primeiro tempo, eu criei expectativa, nossa, eles estão sendo impositivos e estão fazendo ponto. Mas não durou muito tempo, infelizmente, porque o que começou 5-0, um União Corinthians bem agressivo, depois até quando bateu no cronômetro 6:33, a gente viu o contrário, foi uma recuperação do Vasco que passou de 7-5, passou a 7 pontos, com uma boa Eugênios fazendo os primeiros pontos ali do clube e um Vasco muito bem entrosado. Cauê Verzola, que é um grande armador, assim, sendo cabeça do jogo. Tivemos o Matias, o Thiago Matias, muito agressivo. O Humberto, um bom ala, mistura de armador com ala armador também, jogando muito bem, se destacando. E um time muito mais entrosado, bem nos passes, muito atento. Teve boas recuperadas de bola, assim, erros de passe. O Corinthians teve alguns erros de passe a ponto de jogar pro cara, de fazer o passe pro jogador, mas foram passes tão bobos, que o jogador simplesmente do Vasco só esticou o braço e pegou a bola. Foi uma coisa assim que... vergonha, não vou, eu diria vergonhoso, mas é que, tipo, é o primeiro jogo deles, demorou a pré-temporada em comparação aos outros times, assim, então eu entendo o resultado, assim. Eu não digo que é uma preparação ruim, mas a preparação foi tardia e deu para ver completamente contra. Mas depois disso, o Jameson Júnior, ele foi bem nas bolas de 3. Ele começou a derrubar algumas bolas de 3, assim, mas não foram suficientes para conter o Vasco e não foi um volume de jogo muito ofensivo a ponto de se igualar ao ponto. A de se igualar. A gente viu uma bola. A gente viu um Vasco mais propositivo, querendo mais o jogo e pressionando muito o Caxias do Sul. Sendo que eles foram muito bem na pressão. O Vasco estava sempre quando alguém pegava a bola, o Vasco pressionava muito esse cara que estava com a posse de bola, que estava acabando cometendo muito erro. Então, isso foi um ponto muito positivo para o Vasco. Faltas desnecessárias o Corinthians fez no início do jogo, sabe? Alguns tipos de falta que não
precisa tentar pegar a bola numa situação que claramente tu não vai conseguir pegar a bola. Segue fazendo a marcação no corpo até pegar o timing certo, né? Até tu ver o momento certo. Não foi o que aconteceu. O Vasco foi totalmente superior no jogo e União Corinthians demonstrou ser um time que falta muito entrosamento e foi algo que a gente não viu. Rasa Djokovic, vários jogadores a gente nem conseguiu ver direito em campo. O Malaquias claramente fora de forma. Time lento, assim, olha. Tanto não só o Malaquias, mas o Enzo Ruiz também claramente fora de forma, muito devagar. Um ritmo de jogo muito fraco. E muito erro de passe no União Corinthians. O União Corinthians errou demais e pagou por isso. E, bom, depois do final de semana a gente vai ter que ver agora o resto dos jogos. Mas depois da Copa KTO tem que ver o que o Rodrigo vai conseguir fazer de preparação. Vai ter que melhorar esse time, né? E o pior de tudo é que nem eu digo, no início do jogo foi muito... Os primeiros 2 minutos a gente viu União Corinthians dominante no jogo. Mas que não durou e não durou por muito tempo. O Vasco sim pegou muito cara, ele fez uma mistura muito boa entre base e jogadores experientes. O Tarek entrou muito bem, o Fabrício Russo não é tão jovem assim, mas entrou muito bem. Formou um time interessante o Vasco, que a gente olha assim não tão badalado, mas que deu um resultado muito agradável do que em relação ao que montou-se o União Corinthians, que tinha se montado um time muito interessante. Mas é isso. Um União Corinthians que falta entrosamento e falta ritmo de jogo. Vamos ver o que vai ser a União Corinthians para a próxima temporada. O Vasco, eles já tinham antes no início do jogo, né? O Vasco já tinha, assim, dado... Os diretores do Vasco, a direção do Vasco deixou claro que o objetivo do Vasco é ter um projeto para o time ficar permanente no basquete. Então, tipo, eles não vai ser o ano do grande investimento que vamos atrás do título, não. Vamos fazer um projeto, um time que consiga jogar e consiga dar uma resposta boa e que consiga se manter no basquete. Talvez um time muito interessante que, quem sabe, possa estar, sim, lutando por um playoff. Bom, isso a gente vai ver durante quando começar o NBB. Mas um União Corinthians entrosado e um Vasco surpreendendo. Eu acho que essa é a definição do jogo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou.